Salve galera, estamos aqui novamente, sejam bem-vindos. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário Duque Estrada, sou profissional de educação física, especializado em fisiologia do exercício e treinamento de força. Como eu havia prometido anteriormente, o vídeo de hoje trago informações relevantes quanto a exercício versus câncer, seu tratamento, se existem evidências, se é bom antes, durante ou após o tratamento, quais os benefícios de fazer em conjunto com outros tratamentos. Então senti uma real necessidade de trazer essas informações aqui para poder beneficiar, né, esse grupo que precisa realmente de uma atenção toda especial, multidisciplinar da área da saúde. Para que esse tratamento via exercício ele seja efetivo, a gente precisa primeiro conhecer a doença, né? Conhecendo a doença, o tamanho da doença, você tem ali algumas ferramentas já básicas para dar início à intervenção, associando os achados no meio da educação física em relação ao câncer. Então, quando eu falo do tamanho da doença, qual a magnitude dela, eu estou querendo dizer o quanto ela acomete a população, tentar quantificar na população quantas pessoas têm sido acometidas, são acometidas por ano. E aí eu tive que ir lá no INCA pegar esses dados, tá? São dados atualizados. Esse é o tamanho do problema no Brasil aqui hoje, dados atualizados do INCA de 12 de 6 de 2020. E estima-se que no Brasil 625 novos mil casos deverão ocorrer. E que a obesidade estará entre os principais fatores de risco para desenvolvimento de 11 dos 19 tipos de doenças mais frequentes na população brasileira. Vou exibir aqui um gráfico para vocês, estatístico, colocando aí a incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo, tá? Então dá uma olhadinha aí nesse gráfico, acompanha aí comigo. Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo. Em homens, no Brasil, isso em 2020, a localização primária tem sido na próstata, com 65.840 novos casos. Em segundo lugar, fica cólon e reto, com 20.540 novos casos. Em terceiro lugar, traqueia, brônquio e pulmão, com 17.760 novos casos. Tá? Tem uma relação maior, mas eu vou tocar só nas três primeiras para não ficar muito preso aqui ao gráfico. Então vamos passar para mulheres, né? Em mulheres, no Brasil, em 2020, sua localização primária do câncer na mama feminina, acometendo 66.280 novos casos. Segundo lugar, cólon e reto, 20.470 novos casos. E colo do útero, em terceiro lugar, 16.710 novos casos. E agora eu vou passar aqui para mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo. Em homens, no Brasil, em 2018, esses dados não estão atualizados, mas são os últimos dados que tem lá no INCA, a localização primária foi em traqueia, brônquios e pulmões, 16.371 óbitos. Próstata, em segundo lugar, 15.576 óbitos. Cólon e reto, 9.608 óbitos. Em mulheres, no Brasil, em 2018, a localização primária também foi em mama, com 17.572 casos de óbito. Segundo lugar, traqueia, brônquios e pulmões, 12.346 óbitos. Cólon e reto ficando em terceiro lugar, 9.995 óbitos. Fontes do INCA, Coordenação de Prevenção e Vigilância, 2020. Então, voltando para cá, saindo do gráfico, agora que conhecemos o tamanho do problema aqui no Brasil e os tipos que são mais acometidos no Brasil, o segundo ponto é conhecer bem o problema. Mas o que causa o câncer? Você sabe o que causa o câncer? Segundo o INCA, o câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores, eles podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Entre 80% e 90% dos casos estão associados a fatores externos. Fatores externos esses que são mudanças causadas pelo próprio homem, né? No ar, na terra, na água. E o estilo de vida, principalmente, pode aumentar muito a incidência de câncer no homem. E quando eu falo de meio ambiente, eu não estou me referindo só nas questões de poluição, né? Eu estou falando também
do seu local de trabalho, do ambiente sociocultural, do ambiente alimentar, como você se alimenta, os medicamentos que você utiliza. Todos esses fatores de riscos ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores alteram a estrutura genética do DNA da célula, ou seja, esses fatores externos, mesmo que você não tenha uma carga genética para câncer, você pode vir a desenvolver, e na verdade está dizendo que 80 a 90% dos casos são desenvolvidos por esses fatores externos. Mas também temos as causas internas, que estão relacionadas ao potencial do seu organismo de se defender dessas ações externas. Apesar do fator genético exercer um papel importante, não é fundamental para desenvolvimento do câncer. Olha que interessante, são raros os casos de pacientes que desenvolvem câncer em função de genética, etnia, enfim. Esses fatores hereditários são praticamente irrelevantes quando comparado aos fatores externos. Mas, obviamente, existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação desses agentes externos. E isso parece explicar até porque algumas pessoas desenvolvem câncer e outras não, vivendo e sendo expostas àquele mesmo tipo de estresse externo. O envelhecimento natural do ser humano já traz modificações também nas estruturas e em função dele ter sido exposto ao longo da vida a esses fatores externos, também pode ser um potencializador para desenvolvimento de câncer, e daí a gente passa a entender uma maior prevalência nessa idade em função desses fatos. O American Cancer Society, em 2005, ele define da seguinte forma o câncer. O câncer é definido como um crescimento descontrolado e anormal de células do organismo. O tratamento dessa doença envolve a aplicação de quimioterapia isolada ou em combinação com radioterapia ou cirurgia. Em decorrência do tratamento, a maioria desses pacientes apresentam uma série de sintomas e efeitos colaterais secundários, como por exemplo náuseas, vômitos, dores, insônias, perda de apetite, fadiga. A DAMSEM em 2009 já tinha concluído isso. Esta doença é considerada multifatorial, ou seja, não é por causa de um fator só que ela vai ser desenvolvida. Além disso, a inatividade física, sim, é considerada um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Frederick, em 2009, já concluiu isso também no estudo dele. E o Colégio Americano do Esporte, em uma comunicação especial sobre os guias de prescrição de exercício em sujeitos sobreviventes de câncer, salientou que o exercício físico é seguro durante e após os vários tipos de tratamento, inclusive tratamentos intensivos como transplante de medula. Smith, em 2010, também teve esse achado no estudo dele. Voltando para o conteúdo do vídeo, eu vou tentar trazer aqui todas as diretrizes quanto à prevenção, tratamento e pós-tratamento da doença. Também vou expor diversos problemas que acometem esses pacientes, pois o tratamento de câncer está associado a mudanças que ocorrem na composição corporal dos indivíduos. Isso acontece durante e pós o tratamento, tá? Problemas como perda de massa muscular, anemias severas e seus problemas associados a ele, fadiga, cansaço, dores, menor qualidade de vida, presença de medo, né? Isso é muito importante deixar claro, baixa autoestima, debilidade física, menor capacidade aeróbia, diminuição da força, flexibilidade, enfim. Esse indivíduo, quando recebe o diagnóstico de câncer, a vida dele muda ali naquele momento. Falando ainda sobre seus problemas, ele é uma doença degenerativa, tanto a doença em si como os seus tratamentos. Quimioterapia, radioterapia, acarretam vários prejuízos ao sistema biológico do seu portador, principalmente pelo aumento do catabolismo proteico causado pelo câncer. Assim, obviamente, diversos estudiosos propõem que a prática de exercício pode amenizar sim ou mesmo reverter esses efeitos. Vamos falar agora um pouco das fases do tratamento de câncer, né? O que a quimioterapia gera no organismo de ruim,
o que a radioterapia gera no organismo de ruim. Tanto a quimioterapia quanto a radioterapia trazem efeitos contrários ao do exercício físico. Olha só, a radiação ela pode causar fibrose nos seus pulmões, reduzindo sua capacidade pulmonar. A quimioterapia leva a um quadro de anemia severa, afetando o transporte de oxigênio. Essas duas combinações fazem reduzir o débito cardíaco e a quantidade de massa muscular. Ou seja, você perde a tua condição cardiovascular, né? Você fica com menos capacidade de desenvolver tarefas com um potencial aeróbio e perde músculo, ou seja, você perde força. Perdendo músculo, você perde força, potência, resistência, todas as valências inerentes ao mesmo ganho quando você tem dessa musculatura. E aí, combinando essa perda de componente aeróbio com uma grande perda de massa muscular, você vai ter um indivíduo com uma fadiga muito maior do que indivíduos que não têm esse problema. Para realizar ali suas tarefas diárias normais, ele já sente dificuldade. Então, com certeza, o treinamento de força é uma estratégia de intervenção para manutenção e promoção da saúde, como também para a melhoria da qualidade de vida desse indivíduo. Outros métodos de tratamento do câncer podem ser utilizados também, tá? Como técnicas de cirurgia, imunoterapias, terapias hormonais, que visam reduzir ao máximo o tumor. Mesmo pós-tratamento, esses efeitos colaterais, eles persistem, tendo um grande comprometimento da arquitetura corporal devido à inatividade durante esse processo de tratamento desses indivíduos, né? Perda de algumas funções corporais, físicas, mentais e funcionais. Buscando entender melhor esse problema, para poder nos nortear na prescrição, qual o melhor tipo de exercício, suas intensidades respectivas, na questão da dose-resposta, pois entendendo melhor o problema, decisões mais acertadas deverão ser tomadas. Quando falamos de catabolismo no câncer, estamos nos referindo à caquexia. A caquexia ela é um estado de catabolismo muito severo. Você vê que você consegue identificar normalmente o paciente de câncer com duas características, né? Ou perda de cabelo, o cabelo cai, ou um estado cadavélico, a pessoa fica muito magra, né? Isso é característico do câncer e o nome desse desenvolvimento aí, desse problema é caquexia. É um estado de nutrição profundo, oriundo do hipercatabolismo gerado pelo câncer. A perda do tecido muscular é contribuidora para a mortalidade do paciente com câncer. O trabalho de força visa a diminuição da perda do tecido muscular. Ou seja, é interessante que esse indivíduo pratique mesmo musculação, treinamento de força, para diminuir cada vez mais ou interromper esse processo de perda. Muitas vezes pode até vir a ganhar. Assim, o treinamento de força ele visa retardar ou interromper esse hipercatabolismo. Quanto às pesquisas, também é notória como a produção científica sobre como o exercício físico, sendo os treinos de força em particular, os que podem regular melhor a curto, médio e longo prazo os efeitos deletérios causados tanto pela idade e também pelas sequelas causadas por muitas doenças crônicas. Inclusive, muitos estudos epidemiológicos têm mostrado que exercícios físicos periodizados estão associados à diminuição de incidência de alguns tipos de câncer, é o que eu falei, prevenção, possivelmente devido à melhoria da composição corporal, hormonal, marcadores inflamatórios e funções ligadas à imunidade. Sabendo disso, Hanson, Wagner e Anderson, em 2016, fizeram um estudo denominado The Independent Effects of Stress Strain in Cancer Survivor, The Systematic Review. Esses autores fizeram uma revisão sistemática da literatura científica, associando treinamento de força à população de câncer, e esse estudo sugeriu que o treinamento de força fosse realizado através do peso corporal, halteres, barras, extensores, e os resultados encontrados foram os melhores possíveis, porque os exercícios de força causaram melhorias na força, potência, resistência, composição corporal, capacidade aeróbia, melhoria de parâmetros psicossociais, tendo um destaque aqui também nesse estudo
para um aumento do sistema imunológico natural. O que seria isso, sistema imunológico natural? São as células K, células killer, que elas te acompanham desde o seu nascimento lá. E essas células, elas têm uma quantidade pré-determinada geneticamente, e você vai passar ao longo da vida com essa quantidade pré-determinada. Você pode até baixar, mas você tem ali o limiar dela. E com o treinamento de força, ele percebeu que passou desse limiar, ou seja, você ganhou novas células killer. Essas células killer, ela tem um papel fundamental, eu vou falar mais à frente sobre elas, mas aqui já foi encontrado esse achado também. Outro grande achado no estudo de Baracus, em 89, foi que o treinamento de força pode gerar inibição da tumoriogênese, resistência à implantação de tumor. Olha o que o treinamento de força faz: diminuição da taxa de crescimento tumoral e aumento da síntese proteica muscular. Olha só, ele conseguiu identificar até hipertrofia nesses indivíduos, assim reduzindo o risco de retorno da doença, além de melhorar o sistema imunológico, lógico, né? Tem mais gente ali trabalhando, tendo efeito na imunidade natural quanto na adquirida. Ele bota isso aqui bem frisado, porque a natural é aquela que você já tinha, a adquirida é que você conquistou pós o treinamento de força. Então vamos mais a fundo um pouco nessas células killer, porque elas são muito interessantes, que elas que vão lá, marcam câncer, marcam a célula cancerígena e elas se destroem por apoptose, tá? Uma morte celular, gera uma morte celular, apoptose é uma morte celular. Bom, vou ler aqui na íntegra, tá? Um experimento que foi realizado por Kelman em 2000, foram observados aumentos nas células NK, Natural Killer. Fairey, em 2005, em seu estudo randomizado e controlado, demonstraram aumento na atividade das células matadoras naturais, essas NK, que possuem funções antiviral e antineoplásticas. Antineoplásticas é o que a gente mais quer, porque elas são as responsáveis por matar as células cancerígenas. Os estudos vêm demonstrando uma redução de 24% a 67% no risco de mortalidade em indivíduos que praticam atividade associada ao tratamento de câncer. O treinamento de força, ele é mais eficaz com intensidades moderadas a alta, tá? Entre 6 e 12 RMs, pois com intensidades altas, além do músculo, o tecido ósseo também é beneficiado, se adaptando e aumentando ao músculo, ganhando mais força e resistência. Sendo importante principalmente para mulheres sobreviventes de câncer de mama, na menopausa, em que a densidade óssea cai abaixo do normal. É bom lembrar que a intensidade dos exercícios elas se diferem nas fases do tratamento e que devem ser menores no início do tratamento. As intensidades devem ser menores no início do tratamento. Além disso, se combinarmos o treinamento de força com o treinamento aeróbio, essa duração ela tem que ser calculada, tá? Vamos supor, você vai fazer meia hora de aeróbio e meia hora de musculação, de treinamento de força. Por quê? Como esse indivíduo já tem uma facilidade muito grande de perder massa muscular, passar de 1 hora, 60 minutos de treino, você já vai estar tendo uma contribuição muito grande da massa muscular dele como fonte de energia. E isso não é nem um pouco interessante para esse paciente que já tem essa facilidade de perder massa muscular. Então vamos novamente fazer aqui um resumo dos benefícios para esse indivíduo que treina, faz o treinamento de força, né? O treinamento de força diminui a fadiga desse indivíduo, aumenta a resistência imunológica, como nós falamos, natural e adquirido, aumenta músculo, melhoria do sistema cardiovascular e pulmonar, melhora a circulação linfática, regula a coordenação motora, equilíbrio, uma vez que esse treinamento ele acaba desenvolvendo adaptações motoras. É possível concluir também que os dois treinamentos, tanto de força quanto aeróbio, vão beneficiar esses pacientes que estão em tratamento e pós-tratamento, e são exercícios bem tolerados também. A literatura fala que são exercícios bem tolerados por essa população, e eu particularmente, como já trabalhei com alguns, o que eles mais querem é viver. Então, se você dá para eles ali uma luz no fim do túnel, eles se agarram e vão com tudo. Evidentemente, os efeitos positivos do exercício podem variar significativamente em função do tipo de câncer, tá? Essa intervenção via exercício, a mesma intervenção para vários tipos de câncer vão dar feedbacks diferentes
problemas também. Sabendo que os efeitos positivos do exercício podem variar significativamente em função do tipo de câncer, da intensidade, da frequência, da duração, do programa de exercícios e do estilo de vida desse paciente. Com base nesses achados, eu sugiro aí que os treinamentos de força e aeróbio sejam incluídos na reabilitação desse paciente com câncer. Porém, a seleção dos pacientes e principalmente a supervisão durante todo o treinamento são essenciais, assim como o acompanhamento médico. Apesar da quantidade de informações aqui nesse conteúdo, a ciência ainda não é clara quanto a qual o melhor exercício. Então, o ideal é que, enquanto ela não expõe isso pra gente, vamos combinar os dois melhores exercícios, inclusive até pelas perdas naturais que acontecem com as pessoas que são acometidas com câncer e seus tratamentos. Então, o indicado, o que eu sugiro a vocês é que incluam treinamento aeróbio e de força para esses indivíduos se beneficiarem ao máximo do exercício físico. Mas com certeza um número maior de pesquisas vai ser necessário para, de alguma forma, especificar qual a melhor modalidade e intensidade para aplicação desses indivíduos na questão dose e resposta para os seus tratamentos. Muito importante lembrar, novamente, caso sinta algum mal-estar praticando exercício, atividade física, pare imediatamente e, assim que possível, busque ajuda. Vá ao médico, se você já tem seu médico particular, enfim, relate o problema e investigue. Fica aqui também meus parabéns para quem superou o câncer, quem venceu essa batalha, para quem está superando e para quem vai superar. Estou aqui me colocando à disposição dessas pessoas que precisarem dessa informação, dessa ajuda. Estarei aqui, com certeza, fazendo o meu papel de profissional de educação física para levar a melhor informação com os melhores resultados possíveis dentro do que a gente tem aí e que a ciência demonstra para a gente como intervenção de exercício no tratamento da doença. Caso você tenha algum amigo que esteja passando por isso, algum parente, leve essas informações para ele também, é de extrema relevância e com certeza você vai estar contribuindo aí, pelo menos com a informação, e fica a critério do paciente incluir essa informação no tratamento dele ou não. Mande para ele aí o link, comente sobre o assunto. Essas pessoas precisam dessas informações e muitas vezes não são beneficiadas por não saber onde buscá-las. Já fazendo um convite a todos para que assistam meu próximo conteúdo, vai ser sobre treinamento de força, uma metodologia em que você pode aplicar ali naquele dia que você não vai treinar de jeito nenhum. Não quero. Hoje, Mário, eu não vou treinar, vou jogar videogame, vou andar de skate, vou fazer qualquer outra coisa, mas não quero treinar. Não quero treinar força. E eu vou trazer um método que com apenas um exercício você vai fazer teu trabalho de casa daquele dia e vai dormir com a consciência tranquila. Sabe aquele dia que você normalmente ia dar uma desculpa para você mesmo para não treinar? Então, você não vai mais dar essa desculpa, porque eu vou trazer um método aqui que vai resolver teu problema. Você vai escolher um exercício, vai executar ele da forma que o método manda e vai dormir com a sua consciência tranquila. Toda essa metodologia que eu vou trazer nesse próximo vídeo tem respaldo científico, senão não traria. E é eficaz. Eu faço, de vez em quando eu tenho esses dias também. É eficaz, funciona, dá aquele pump, pois o próximo vídeo será referente realmente à performance. Como eu falei, os conteúdos eu vou ficar alternando entre problemas relacionados a doenças e problemas relacionados à melhoria de performance humana. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e sugestão também para os próximos conteúdos, que eu responderei a todos. Quem estiver me assistindo pelo YouTube, por favor, não esqueça, se inscreva no canal, é mais importante, marque as notificações e dê aquele like. Vou me despedindo, até o próximo vídeo, se cuidem e fiquem com Deus. Paz. Beijão a todos.